Agora, vamos pra polêmica, né? Vamos. Só dar a nota do Dudu, você trouxe agora, Bigode, antes de começar o programa? Não joga mais essa temporada. Lesão no ligamento do joelho e teve mais uma outra lesão também. Foram duas Que é no lesões. menisco, é aquela que Menisco, fala que eu não isso sei aí. que lá maldito lá que arrebenta tudo. É, Não, ligamento menisco. cruzado, Aí. ligamento cruzado e no menisco. Rapaz do céu, então o Palmeiras indo É pra uma final. pena, né, cara? Que assim, é triste ver pena. uma lesão, né, cara? Um atleta ter lesão, é muito triste. Não, e o Palmeiras perde muito E pra o uma Dudu vinha apresentadora. muito baita bem, um jogador muito absurdo, né, cara? Um baita jogador. Podia Dudu. estar, inclusive, convocado agora pelo Diniz, não seria surpresa nenhuma. Sim, diante verdade. de alguns nomes, né, que foram convocados. Bom, aí eu tenho que pedir pra botar uma, eu já fico nervoso, aí eu quero dar capoeira aqui no juiz, eu não Calma, posso dar calma, capoeira calma. que eu tô com o negócio de Não, labirintite. segura. Não se Aí empolga, não. isso. Fica tranquilo, isso. Aumenta esse negócio aí, Pedrinho, que hoje eu vou... Rapaz, eu não sei nem quem que eu falo, tio, sabe por quê? O lance tá aí. Ó, não é esse lance não. Bota o lance aí, produção, por gentileza, da polêmica. Baita defesa, Aí, né? garoto. Baita defesa. Aí, ó, bola na área. Aí arrebenta o amigo que quer fazer o Datenão aqui. Se vocês não botarem o lance do impedimento, você me Aí, arrebenta ó, aí, aí, ó. ó. Aí, chegou. Thales Teixeira, tá aí, ó. Cruzamento, escorada lá, Tufo salvou o Murilo, se eu não me engano. Murilo. Murilo salva, aí tirou o Richard Rios. Outra jogada. Paulinho receba, Lomba de Pedreiro, receba, gol, acabou. E os caras inventaram impedimento, tio. Então, na verdade, assim, se a jogada tivesse, né, do Vegete, tivesse caído no pé do jogador do Vasco e desse consequência no lance ofensivamente, ele estaria impedido. Mas depois que o Richard, ele afasta a bola, começa a se caracterizar uma nova jogada. Então acabou esse lance de ataque do Vasco. Não tem mais ataque do Vasco. Agora sim, é um novo ataque. A partir daí já não tem mais impedimento. O erro todo está aí, do VAR. Porque o árbitro está esperando a análise do VAR. Mas o VAR, ao invés de analisar toda a leitura contexto. do contexto das jogadas, ele só quis analisar a jogada do impedimento. Que tá tudo bem, de repente é isso que você falou, uma unha, que a gente não vai nunca saber se tá ou não, se aquela linha é mais grossa do que a outra. E aí, nesse aspecto, vamos dizer que aí está impedido. Mas na sequência, aí, nesse passe, se cai no jogador do Vasco, estaria impedido. Mas caiu no pé do jogador do Palmeiras. Aí começa a se caracterizar uma nova jogada. Errado, errou, eles não estão bem preparados para isso e acabou prejudicando quem? O Vasco, pô. O Fui Clear falou no Instagram dele sobre esse lance. Ele fala, pô, o que me impressiona é que passou por 5 pessoas, não. E o Thales confirma que 5 não. O árbitro, os 2 auxiliares, os bandeirinhas, 3. Mas o árbitro está na leitura do campo ali. Mas 3 no VAR, o 4 no VAR, 7. Gente, nenhum desses caras, a Tisson falou, gente, começou uma jogada nova ali quando o Richard chutou. Então, a pressão do árbitro ali, beleza, ele tá na leitura ali daquele momento. E aí, depois que vai para análise, ele já deixa... Eu não sou fã desse árbitro, não. Acho que ele erra muito. Ele é muito confuso, tem hora que ele é muito... ele apita muito para os donos da casa... Ele favorece o time da casa. Ele já apitou um jogo meu, jogando contra o Fluminense no Maracanã, jogando pela Portuguesa. Prejudicou o nosso time naquele momento. É um árbitro realmente que eu não tenho muita boa lembrança, não. Mas vou defender ele ali porque ele está na pressão do jogo ali. Depois que foi pro VAR, aí passa por 6, né? Aí tá todo... Pô, não é possível que os 6 não sabem a regra. Pô, a gente aqui tá falando uma coisa que a gente, sabe minimamente. Claro. E assim, o que me deixa chateado é que... Vamos lá, que o Vasco não consiga deslanchar e no final caia por 2 ou por 1 ponto. Aí a gente vai falar, como um erro de arbitragem grosseiro desse faz diferença? Claro que o Ante vai falar, mas o Vasco perdeu um monte de jogo em casa, beleza, mas saía na bola. Perdeu na bola, jogou mal e aí tem todo o demérito mesmo e perdeu. Sim. Porque para ganhar tem que perder. Agora, quando isso aqui interfere e pega uma temporada inteira que o Vasco está se reestruturando, cara. Sim, não é todo mundo que vai virar SAF vai voar igual o Botafogo. Tanto é que o John Textor, hoje o Lacerda me mandou um meme brincando, John Textor é um mentiroso, falou que o Botafogo só ganharia títulos em 2025, sabe? O Botafogo já está brigando praticamente campeão. Então, o Vasco pode sim perder a tua vaga, a tua manutenção, a Tício e Bigode, por causa do erro desse. Porque tudo bem, estava no primeiro tempo. Mas era 1-0 Vasco, irmão. Poderia mudar a história do jogo. Era 1-0 Vasco. E aí, quem paga essa conta? Quem paga é o clube. E o torcedor, né? E esse para mim é o principal prejudicado, né? Porque o torcedor acredita, o torcedor estava ontem lá no Allianz Parque, fez uma festa bonita. Assim, eu acho que o VAR no Brasil, ele chegou num ponto que é insuportável. É insuportável quando o lance vai pro VAR. Porque há uma necessidade de intervenção dentro do campo que eu não consigo entender.
Eu não consigo entender, eu não sei se é desconhecimento da regra, eu não sei se é má vontade, eu não sei o que é. Sem implicância com alguns times. Com alguns clubes, É. porque assim, esse lance é um lance muito óbvio. Por exemplo, se depois do chute do Richard gera um contra-ataque pro Palmeiras, o Palmeiras faz gol, não tem anulação do gol do Palmeiras. Perfeito. Não ia anular o gol do Palmeiras. Verdade, exatamente. Aí, ó, se cai no pé do Dudu. Pronto, ele puxa o contra-ataque, toca no Rony, é gol, não ia anular o gol do Palmeiras. E outra, o Arnaldo César Coelho falava há 10, 20 anos que a regra é clara. Ela poderia ser naquela época, mas hoje ela já não é mais. É verdade. É totalmente interpretativo. Todos os lances agora são interpretativos. E assim, pra mim, como é tudo interpretação, é muito claro que o Richard não é uma ação involuntária do Richard. Ele não chuta essa bola sem querer. O Richard tenta zerar a bola. E isso inicia uma nova jogada. Só que quando ele chuta pra frente, pega o jogador do Vasco. E é o que eu falo todo dia, essa mania que o defensor brasileiro tem de cortar pro meio pra intermediária. Exatamente. Dá um bico de volta pra lateral, fora, mata a lateral, jogada. dá de peito de pé Pra que a bola vai trás. mais longe. Não, mas ali naquele caso Pô, tinha que chutar ali pro meio mesmo. Faz qualquer coisa, cara. Ele vai ajudar o podia Vasco. fazer qualquer coisa, mas assim... Mas o meu grande ponto, Bigode, é o seguinte, não é a primeira vez que macetam o Vasco, que passam a mão no Vasco. Aí eu não tô falando que há intenção da CBF deliberada de prejudicar o Vasco, acho que não. Mas tá demais, né? Mas tá demais. E assim, a hora que o Vasco tá começando a se reerguer, consegue lá 2 vitórias, um empate, lota o Maracanã, faz uma festa linda. Próximo jogo, São Januário, tomara. Ainda tá essa briga na justiça. Dia 30 o julgamento. Dia 30, né, o julgamento, que é depois de amanhã. Agora hoje é 27. Amanhã é 29, é. Hoje é 28, desculpa. Amanhã é aniversário de papai. Então, assim, E, de novo, o Vasco é difícil. Dentro de campo já não estava bom. Administrativamente tem lá seus problemas que a gente toda hora escuta falar. Aí a hora que o Vasco vai reagir, uma porrada dessa aí é difícil, cara. É difícil. Contra o Santos, por exemplo, me lembro perfeitamente contra o Santos, quando o Vasco perde São Januário. Tem um pênalti escandaloso no Pedro Raul. Que Escandaloso. Não é marcado. Teve mais um jogo com a arbitragem do Daronco contra o Bragantino, se eu não estou enganado. Mais um erro contra o Vasco. E isso não adianta. O torcedor, principalmente, vai minando o torcedor. E aí é uma coisa que, pra mim, não deveria... O VAR, nesse lance, claro que revisa todos os jogos. Mas isso aí é muito claro pra mim. E o que acontece com os caras do VAR? Nada? Vai pra reciclagem. Não vai nada, reciclar 2 jogos. Fica 2 semanas de folga. Isso. 2 jogos. Aí o jogador, às vezes, tem uma atitude ali que o árbitro vai dar um cartão. 3 jogos, não sei o quê, prejudica o clube. Então, assim, a CBF tem que rever. Os caras querem punir o Felipe Melo, que falou na casa dele vendo o jogo. É absurdo. Na casa dele, fazendo história. Meteram a mão no Fluminense, E outra cara, punir o coisa, Felipe Melo. não, eu não tô convencido de que foi impedimento do Vegete também, não. Ah, e daí é outra discussão. Eu não tô convencido. Pra mim, não tem nenhuma imagem clara que mostre que ele estava em impedimento. Não tem uma câmera que resolva o problema. A câmera tinha que estar na mesma linha do jogador. O que não também tá. é um absurdo, né? Eu também acho. 48 câmeras não aparece a imagem. Também acho. O Vasco publicou uma nota oficial, a gente vai trazer um trechinho pra vocês aí, acho que é por aí, ó. Twitter oficial do Vasco, postou no Instagram também. O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo do Paulinho na partida de ontem, dia 27, diante do Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar uma formal reclamação à CBF, que não vai adiantar absolutamente nada. Vai pegar aqui o memorando, igual a gente brinca, né? Filme, série. Bota na gaveta. Tá bom, Vasco, vamos dar uma melhorada. Até porque hoje tem o CNM Show, né? Geralmente na segunda-feira ele vai lá no videozinho explicar os lances polêmicos da rodada. Provavelmente pra ele também não vai ter problema nenhum. Deve ter sido bem anulado. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!